quando Deus criou o casamento, Deus queria ali revelar-se a si mesmo. Ele queria revelar o seu relacionamento com o homem. Quando cria o casamento, ele cria algo que você pode olhar e enxergar o relacionamento de Deus para com a humanidade. Então, quando se fala sobre casamento, você olha para o casamento e você diz: não, peraí, casamento foi criado para revelar Deus e o homem, Cristo e a igreja. Como, né? A gente vê os casamentos aí, dizem até, o mundo diz que casamento é uma instituição falida, né? Para o mundo pode até ser, claro, né? Mas para nós não. Casamento, ele foi criado para refletir Deus, para que nós pudéssemos olhar para o casamento e entender o amor de Deus por nós. Nós precisamos ser imitadores de Deus. Nossa família precisa revelar para o mundo quem Deus é. O marido precisa revelar um papel, a esposa precisa revelar um outro papel. Então, por que a mulher precisa se sujeitar ao marido? Porque é machista, a Bíblia é machista? Não, gente. Porque o casamento foi criado por Deus para refletir o amor de Deus pelo homem. E depois que entrou o pecado, o casamento ele foi estabelecido por Deus para refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Aí eu pergunto: a igreja precisa ser submissa a Cristo? Sim ou não? Então a esposa precisa ser sujeita ao marido, porque ela precisa revelar, dar instrução aos seus filhos e aos outros como a igreja precisa se comportar. No versículo 24, ele diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Veja que ele está o tempo todo dizendo, ó, do jeito que é o relacionamento de Cristo e a igreja, do jeito que a igreja deve se comportar com relação a Cristo, a esposa deve se comportar com relação ao seu marido. Assim como a esposa precisa refletir a igreja, assim também o homem precisa refletir a Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse papel do marido é um papel fundamental. E está faltando muito, né, na sociedade hoje. Homens que assumam esse papel, homens cristãos, que assumam o papel que lhes é devido, né, de cabeça, de alguém que obedece à palavra de Deus e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido precisa entender o papel dele de ensinar com a sua vida como Jesus é, como Cristo é. Então no versículo 28 ele diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido, assim como Cristo faz com a igreja, o marido precisa cuidar, proteger a esposa, né, e a sua família, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Jesus não pensou nele, gente. Uma das razões pelas quais os casamentos estão acabando, inclusive dentro da igreja, é o egoísmo. Nós temos visto uma geração que está predita lá em Timóteo, que é a geração dos últimos tempos, que é homens amantes de si mesmos. E se um líder só pensa em si mesmo, ele vai destruir aqueles que ele lidera. Nós não temos como andar nessa palavra se nós formos egoístas, se nós pensarmos em nós. Já aconselhei maridos que pensavam em si mesmo, queriam abandonar a esposa por outra. Disse: não pense em você, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus renunciou a si mesmo. Gente, nós não temos como ser bons maridos e boas esposas se nós pensamos em nós mesmos.
Nós precisamos pensar em Deus. Nós precisamos entender que nós fomos criados para refletir a imagem de Deus.